O significado espiritual das Escrituras é frequentemente revelado na interpretação metafísica de nomes de pessoas, de lugares, montanhas, mares e rios que encontramos na Bíblia. O sentido histórico da Bíblia frequentemente não é correto e raramente é muito importante. O sentido espiritual das Escrituras é o mais importante e mostra as leis e os princípios da existência harmoniosa. Ideias espirituais e lições morais foram interpretadas como homens, eventos e movimentos, e estes devem agora ser reinterpretados a fim de desvendar o mistério da Bíblia e tornar a Escritura prática na destruição de superstições e sentidos obscuros. As pessoas consideram seu local de adoração quase tão importante quanto o Deus que adoram. O templo sagrado em Jerusalém era considerado de tamanha importância que judeus de toda a Terra Santa faziam peregrinações ali todos os anos. O templo, no entanto, corretamente entendido, é um símbolo do universo ou corpo espiritual e não é alcançado por meio de peregrinação de um lugar a outro, mas por uma expansão da consciência que então inclui em si o segredo da imortalidade ou da vida eterna alcançada aqui e agora. Jesus mostrou esta verdade sobre o templo quando disse: nem neste monte, nem ainda em Jerusalém adorareis ao Pai, mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mais ainda, repreendeu os discípulos deslumbrados com o luxo material do templo. Novamente ele disse: destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. O sentido material do templo o localiza e finitiza. O sentido espiritual revela o templo infinito e imortal de sua vida, seu corpo, sua experiência do bem. Esta visão verdadeira do templo também espiritualiza sua compreensão da adoração. Pensar na igreja como material, como tendo edifícios e regras, materializa, finitiza e localiza a adoração, enquanto o sentido espiritual da igreja revela a oração ilimitada e irrestrita proferida em seu próprio ser. Seguindo essa linha de pensamento, encontramos uma cidade santa que, sendo interpretada, torna-se consciência divina ou consciência crística, e esta agora é entendida como a consciência em você e em mim. Da mesma forma, encontramos terras superiores e inferiores em todas as Escrituras, indicando o céu e a terra, ou estados e estágios de consciência, simbolizando o espírito e o corpo. Há sempre um rio que liga um mar limítrofe. O rio é o caminho individual dos sentidos para a alma, da terra inferior para a superior. O mar limítrofe são as águas turbulentas da existência material ou as águas tranquilas da alma. Sempre há corpos de água menores a serem atravessados na jornada. O Mar da Galileia, Mar Morto, Mar Negro, o Jordão, todos simbólicos da passagem do perigo para a segurança, da matéria para o espírito. Dentro de nossa consciência, encontramos esses lugares, esses rios, templos e montanhas, não fora de nós em um livro, como pode parecer. É dentro de nossa própria consciência que os rios devem ser atravessados. A transição deve ser feita das condições localizadas e finitas para o bem infinito e onipotente. Ao ler as Escrituras, lembre-se de que as pessoas e eventos devem ser entendidos como estados e estágios de seu desenvolvimento e desdobramento como consciência espiritual. A tendência de traduzir ideias do bem espiritual em nomes simbólicos de lugares pode ser encontrada na nomeação de cidades dos Estados Unidos: Salem, Providence, New Haven, New York,
New Canaan, Bethlehem, Corpus Christi, Sacramento e muitas outras. Sem dúvida, os primeiros colonos esperavam encontrar paz em Salem, segurança em Providence, um refúgio em New Haven, uma nova existência em Bethlehem, e assim por diante na longa lista de nomes simbólicos. As pessoas estão sempre acreditando que vão encontrar paz, alegria, saúde ou riqueza em alguma pessoa ou lugar, e esse é um dos motivos de tantas decepções. Não existe algo como um céu, harmonia a ser encontrado em pessoa, lugar ou coisa. Se não encontrarmos o nosso bem em nossa própria consciência, não o encontraremos externalizado. E se o encontrarmos em nosso próprio ser, o encontraremos onde quer que nos encontremos geograficamente. Nenhuma circunstância ou condição pode ser experimentada, a menos que primeiro seja encontrada em nossa própria consciência. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. A menos que a consciência de Deus fale através de nós, o que se ouve não será a voz de Deus. Você se lembra que João Batista disse que ele não era a luz, mas que deu testemunho da luz. Em todos os casos, seu interesse não deve estar centrado no mensageiro, mas sim na voz de Deus e na sua mensagem. Você deve estar sempre sintonizado, receptivo às ideias que se desenvolvem dentro de você. Não se deixe seduzir nem mesmo por palavras de sabedoria exteriores, porque o Espírito de Deus fala em uma língua espiritual e se interpreta espiritualmente para o ouvinte. Vós sois a luz do mundo. Essa é a sua única razão de existir. Qualquer coisa menos não seria digna da revelação de Deus de seu próprio ser. Deus deve desempenhar algum papel em nossa experiência para que recebamos o influxo de Deus. Quando nos voltamos para Deus, vamos tentar descansar, abaixando a barreira do eu, na medida em que reconhecemos a presença divina, a presença de Deus. Não há indivíduo com mais presença de Deus do que o outro, mas há um maior grau de consciência da presença em um do que em outro. Por que recorrer a outra pessoa em vez do reino dentro de nós? Só porque não demos tempo, atenção, pensamento, oração e consagração para trazer à luz aquela presença que alguns outros têm. Portanto, em nosso estado ilimitado, podemos nos voltar para o outro e aí encontramos a graça divina. Descobri-la em outra pessoa leva, em última análise, a encontrá-la em nosso próprio ser, porque essa graça é o próprio eu de você e de mim. Uma das coisas mais intrigantes que todo estudante da Bíblia enfrenta é o Deus do Antigo Testamento, o Deus da vingança, o Deus que recompensa e pune. À luz da revelação cristã, concorda-se que esse conceito de Deus é errôneo, que nunca existiu tal Deus. Aceitar essa declaração literalmente seria eliminar todas as experiências dos profetas hebreus e não seria sábio fazer tal declaração. Para mim, o Deus do Testamento hebraico foi um quebra-cabeça em branco por muitos anos. Eu não conseguia chegar a lugar nenhum ao tentar sondar esse Deus. Contudo, em nenhum momento pude sentir que algo falso ou fictício estava sendo apresentado. O mesmo quebra-cabeça se apresentou a mim no estudo do Deus hindu de 3 faces. Como essas pessoas tinham uma luz tão grande, uma sabedoria tão grande, poderia estar tão terrivelmente erradas a ponto de apresentar um Deus de 3 cabeças? Deus o Criador, o Preservador, o Destruidor. Agora que temos a resposta, sabemos que tanto os hebreus quanto os hindus estavam certos, pois através da revelação do sentido espiritual da Bíblia, sabemos que a destruição a que se refere não foi a destruição de uma pessoa, lugar ou coisa, mas sim a destruição da crença sobre o universo. A verdade é destruidora, mas a única coisa que destrói é o erro, e o erro nunca existiu como realidade. Compreendemos que Deus
compreendemos que Deus é uma consciência divina, uma consciência infinita e, portanto, contém em si sua totalidade do ser. Entendemos que nada existe fora de Deus, nada que esteja fora da consciência infinita. Deve ser verdade, então, que Deus deve destruir até mesmo a possibilidade de conceito falso. Dentro dessa consciência infinita que eu sou, existe aquilo que irá destruir todo sentido ou conceito ilusório. É por isso que entendemos agora que o pecado e a doença não existem como realidades. Eles existem apenas como crenças ou falsos conceitos, e nos torna simples sermos curados desses erros, sejam eles de saúde, moral ou de abastecimento, quando percebemos que, na consciência infinita que chamamos de Deus, existe aquela influência destrutiva sempre pronta para remover tudo que é diferente de Deus. Não para remover pessoa, lugar ou coisa, mas para remover todo falso conceito de pessoa, lugar ou coisa. A consciência infinita que chamamos de Deus é constituída de todas as qualidades do bem, que inclui sempre uma força e um poder que é destrutivo para tudo diferente de seu próprio ser. Isto é uma coisa importante nesse momento particular, porque neste momento estamos colhendo ódios devido à guerra, condições nacionais e internacionais, raciais e religiosas. Nós, porém, não precisamos ser reformadores. Temos a realização dentro de nosso próprio ser, a consciência chamada Deus, e ela tem dentro de si o que é necessário para destruir quaisquer qualidades diferentes do bem. Não temos que ser salvadores pessoais de ninguém, porque essa infinita consciência espiritual que se individualiza já tem em si tudo o que seria o Salvador, bem como tudo o que é necessário para destruir tudo o que não é bom. Nunca somos chamados para sermos salvadores pessoais ou punidores de malfeitores. Podemos facilmente descansar na compreensão de que Deus é a mente, a alma e a consciência do ser individual. Nesta consciência está tudo o que é necessário para a manifestação da harmonia do ser de Deus, bem como para a destruição de tudo o que é diferente de sua própria natureza. É por isso que em toda a Bíblia, nas curas registradas, algumas do Antigo Testamento e muitas no Novo, não é de forma alguma indicado que seja necessário usar sugestão ou hipnotismo na cura. Não é necessário transferir o pensamento de um indivíduo que pode ser o curador para outro indivíduo denominado paciente. A verdade realizada na consciência individual é a lei para aqueles que pedem ajuda. Não precisamos projetar nosso pensamento para uma pessoa ou mesmo fazê-la entender alguma verdade. O metafísico não tem interesse na verdade como uma teoria abstrata, mas apenas porque ela é comprovada como um modo de vida prático. A palavra deve tornar-se carne, deve ser incorporada como nosso próprio ser, deve fazer de nossa vida uma existência alegre, bem-sucedida, feliz. A regra para tudo isso está estabelecida nas escrituras do mundo. Vimos quão universal é a verdade nas escrituras orientais, no Antigo e no Novo Testamento. Emerson Whitman, onde quer que nos voltemos, encontramos a mesma verdade, mas não a descobrimos tornada prática em nossa própria experiência até o advento da metafísica nos ensinamentos do século passado. Nosso uso das escrituras para encontrar uma solução para os problemas de nossa experiência individual é um exemplo que pode estimular a que outros façam o mesmo. Não há como salvar o mundo. Esta é uma experiência inteiramente individual. Uma das partes tristes disso é que às vezes não podemos trazer nossas próprias famílias para isso, pois eles poderão aceitá-lo apenas quando estiverem prontos. Podemos, porém, ser a luz do mundo. Podemos mostrar por meio de nossa demonstração aquilo que encorajará outros a buscar o mesmo caminho. Isso é o mais longe que podemos ir. Podemos apenas mostrá-lo e assim incentivá-los a dar o próximo passo.
Um dos pontos que tem retardado nosso próprio trabalho de cura é a incapacidade de reconhecer o fato de que não é necessário alcançar uma pessoa com nossos pensamentos, com nosso esforço mental, não é necessário transmitir um tratamento a um paciente. É necessário apenas atingir as profundezas do nosso próprio ser para ter uma realização dentro da nossa própria consciência, e é deste ponto que devemos nos lembrar neste momento. A cura não tem nada a ver com a outra pessoa, tem a ver apenas com o nosso estado de consciência. Nestes anos que estão à nossa frente, esse é o trabalho que terá de ser feito para definir o ritmo da cura para todo mundo. Como espiritualizamos nosso próprio pensamento para sermos a luz do mundo? Aprendemos que a verdade não pode ser conhecida pelo sentido humano. A verdade não pode ser discernida intelectualmente. A verdade é uma qualidade espiritual e deve ser discernida espiritualmente. A verdade deve entrar em nossa percepção através do sentido espiritual, através da consciência espiritual. Esse sentido espiritual é alcançado de duas maneiras. Uma, pela leitura da literatura espiritual ou inspiradora, que, é claro, inclui a prática da verdade aprendida. E a segunda, pelo contato com aqueles cujo pensamento está na mesma direção. A consciência espiritual é contagiosa. É impossível estar na presença daqueles que estão fazendo até mesmo o menor esforço para essa conscientização sem absorver um pouco deles. O maior passo é encontrado na palavra receptividade. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Aquieta-te e sabe. Vou ouvir a tua voz. Sempre trata-se de aquietar-se, de ouvir. Sempre a indicação é tornar-se uma consciência receptiva e aberta ao influxo. É como se fora de nosso ouvido de ouvir houvesse um reservatório infinito de bem espiritual, e abrindo o ouvido, ouvindo, abríssemos a consciência para o influxo da palavra, o Espírito Divino. Avançamos para um estado em que nosso interesse está em Deus e nas coisas de Deus, em que devemos orar sem cessar. Nossas vidas devem ser uma dedicação. Não vivemos mais para nós mesmos, e isso não é um eufemismo. Seria impossível seguir a linha de trabalho que fazemos se nosso interesse fosse apenas o interesse próprio. Nós fomos além disso. Chegamos a um estado de neutralização, onde não vivemos para o nosso próprio bem. Nossa demonstração é apenas incidental no trabalho que estamos realizando. Vós sois a luz do mundo. Não existe um indivíduo na Terra que não esteja aqui como parte de um plano divino. Cada um tem sua missão particular. Cada um aqui deve servir a alguma parte específica do propósito de Deus. Como humanos, não cumprimos essa missão. Nenhum ser humano jamais cumpriu uma missão espiritual. Mas no esquecimento de nossa humanidade, a divindade é revelada. O plano divino é revelado. O ministério de cura é apenas uma via. Exatamente onde você está é solo sagrado. O solo onde estás é solo sagrado. E esse é o lugar do qual você deve anunciar o Cristo do seu ser. Quaisquer outros passos que precisem ser dados, serão dados pelo Cristo do seu ser. Você não terá que planejá-lo humanamente. A compreensão constante da mensagem da verdade é necessária para que não nos percamos nos caminhos da fé cega ou da superstição. É muito fácil rolar para fora do caminho por uma fé cega, uma fé supersticiosa. Devemos nos manter equilibrados, devemos ter uma razão para nossa fé. Isso não é contraditório com a ideia de que devemos ser iluminados espiritualmente, mas sim ter uma razão para nossa fé permite-nos receber uma iluminação maior. Cair em uma atitude descuidada de deixar tudo para Deus, sem perceber esse Deus para quem estamos deixando é a realidade do nosso próprio ser, seria fatal contra a nossa demonstração final. Não existe Deus fora do nosso próprio ser. Deus é a mente do indivíduo,
a vida, a alma e o espírito. Portanto, Deus é aquilo que constitui o indivíduo. Sendo assim, quando tomarmos atitude, então podemos descansar. Se podemos relaxar sabendo que Deus está em campo, é por saber que estamos nos referindo ao nosso senso humano do ser, sabendo que o divino de nós está no campo, sabendo que o eu de nós é a lei para o nosso próprio ser, sabendo que eu e o Pai sendo um, tudo o que o Pai possui é meu. Então podemos relaxar e até mesmo dizer: deixo isso com Deus. É somente quando deixamos de nos lembrar frequentemente da verdadeira natureza de Deus, de nossa unidade com Deus, que podemos recair na crença fatal de algum poder fora do nosso próprio ser. Não ousaremos aceitar o Novo Testamento como nosso guia e inspiração sem aceitar a revelação de Jesus de que eu e meu Pai somos um. A Bíblia não foi tão clara sobre a natureza do erro quanto os escritos metafísicos que nos foram dados para o nosso estudo. Foi necessário um profundo discernimento espiritual para descobrir que os males e erros, os pecados do Antigo Testamento não eram realidades, mas qualidades negativas do pensamento. O estudo literal da Bíblia não revela isso, e é por isso que as igrejas nunca o ensinaram. Todas elas aceitam o mal, o erro, como real. O erro provou-se ser não mais real do que o nosso próprio conceito dele. Então, tomando a Bíblia junto com os escritos metafísicos de hoje, damos mais um passo na compreensão da mensagem da verdade, porque através dessa mensagem da verdade nós somos conduzidos ao Espírito. Você não pode aceitar intelectualmente o nada do erro. Em nosso estudo, devemos entender a afirmação de que o erro ou a doença não são reais. Devemos obter algum grau de compreensão do nada do erro. Palavras não vão fazer isso. O estudo do sentido literal da Bíblia não revelará a verdade absoluta de que existe apenas um poder. Não importa quantas vezes a Bíblia fale de Deus como todo, há muitas referências que mostram que o mal tem um poder terrível e muitas vezes suficiente para vencer o bem. Mas a compreensão espiritual revelou que os chamados poderes do mal não eram poderes, mas apenas crenças, conceitos falsos e ignorância. Isso nos deixa então com a grande tarefa de nos acostumarmos com a ideia de que só existe um poder, e aquele que se chama mal não é poder. À medida que aceitamos e aplicamos isso, em última análise, alcançamos, por meio de nosso senso de receptividade, a compreensão desta verdade. Então, todos os erros do mundo são vistos como ilusões e nos perguntamos como algum dia os tememos ou odiamos, em alguns casos, os amamos.